Caríssimos irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir as Escrituras no Salmo de número 105, por favor. Salmos, livro dos Salmos, Salmo de número 105. O tema da meditação nessa nossa manhã é a honra bíblica ao nosso Deus e Pai. A honra bíblica ao nosso Deus e Pai. Salmo de número 105, os versículos de 1 a 4. Vou trabalhar nesses 4 versículos, mas vou pontuar sobre o Salmo inteiro, sobre a situação do Salmo. Está escrito nos versículos de 1 a 4. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder. Buscai perpetuamente a sua presença. A honra bíblica ao nosso Deus e Pai. Eu vou pontuar 4 coisas. Fazer a defesa que a honra bíblica ao nosso Deus e Pai começa com a gratidão. Avança para o louvor. Se intensifica na alegria no Senhor. E se conclui no entendimento do que é a presença do Senhor. Não é fácil ser pai, ser mãe. Talvez porque estejamos vivendo em um tempo de uma, entre aspas, democracia tão grande, que pais e filhos muitas vezes são confundidos como amigos, como amigas. Não é fácil ser pai quando tudo coopera para que pai não se pareça mais pai e mãe não se pareça mais mãe. Não é fácil viver dentro de casa quando os assuntos parecem ter as soluções para os assuntos, os dilemas dentro de casa, parecem ter de terminar numa votação simples. Se somos em 5 aqui, vamos ver quem vence. Se a maioria vencer, então esta é a solução. Não é fácil ser um pai ou uma mãe que preste contas a Deus da sua família, quando todas as coisas cooperam para que a figura do pai, a figura da mãe, essas duas figuras, elas sejam diminuídas de tal maneira que parece que o que está ali naquela casa não é mais um pai, uma mãe e seus filhos, mas um homem que precisa trazer os recursos para dentro de casa, uma senhora que precisa atender às necessidades da casa e às necessidades emergentes, e um outro grupo de pessoas que precisa ser atendido nas coisas que necessita ou deseja. Vejam que eu fiz uma leitura, num primeiro momento, pai, mãe e filhos. E no outro momento, um grupo de pessoas, cada um apenas com uma função a desempenhar. Não é fácil ser um pai ou uma mãe, e também não é fácil ser um filho nos padrões bíblicos nos dias atuais. E não é fácil porque cada vez mais que nós nos distanciamos de quando a família foi
formada e das instruções para a família se perpetuar, quanto mais nos afastamos dessa fase formativa dessa instituição, quanto mais nos afastamos desse jeito de ser, deste projeto de vida para todas as pessoas, pai, mãe e filhos, quanto mais nos afastamos, só tem uma coisa a fazer para manter esses padrões. É pela lembrança. É pela condição que temos de voltar ao início e de pensar, como é que isso aqui foi feito? Como é que isso foi elaborado? Onde está o projeto original? Como é que isso foi elaborado para viver? Então, em dias de muito afastamento em relação às concepções iniciais da família, o desafio é voltar no tempo e lembrarmos-nos dentro das nossas casas sobre o que é ser pai, o que é ser mãe e o que é ser filho. Eu estou usando esta analogia, a dificuldade dos pais, das mães e dos filhos dentro de uma família hoje, para trazer o pano de fundo deste salmo. Quando os discípulos pediram uma orientação sobre oração, Jesus pediu que eles começassem a sua oração chamando Deus de Pai. É onde nós temos a chamada oração dominical. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Quando Jesus falou sobre quem era Deus, o Criador dos céus e da terra, ele o chamou de Pai. Quando Deus falou dos céus para Jesus no momento do batismo, ele o chamou de Filho. Quando no Monte da Transfiguração, Jesus teve seu rosto translucidado, o mesmo Deus o chamou novamente de Filho. Então, da parte de Deus, veja, é da parte de Deus isso, não é da nossa parte. Da parte de Deus para nós, Ele sempre nos considerou filhos. Acontece que este Deus, que é o nosso Pai, deveria, ao longo dos tempos, receber a honra bíblica por sua paternidade. Por isso o tema da minha meditação nessa manhã com os irmãos e irmãs é a honra bíblica ao nosso Deus e Pai. Porque este Pai, sempre que Ele se expõe, conversa, dialoga com o seu povo, Ele os chama de filhos. Este Pai será honrado por seus filhos? Qual é a honra que os filhos dão a este Pai? Seria a mesma honra que os filhos de hoje dão a seus pais? É essa a honra? Um filho diz: Pai, você não me ama, porque quase todas as coisas que eu peço, o Senhor não me dá. Primeiro, nós temos uma desconstrução, uma semântica, um desgaste histórico na relação. Eu usei propositadamente a expressão, Pai, você não me ama. Nas gerações muito próximas de nós, ninguém ousaria dizer, Pai, você não me ama. Começa por aí. Alguns começariam talvez a dizer, mas os tempos mudam, e o mesmo você que eu chamo hoje, é tão natural, mas, irmãos, realmente uma palavra só não define todo o comportamento, mas uma palavra pode identificar, sim, parte das concepções. Em gerações mais antigas, se você chamasse seu pai de você, era provável que você levaria uma reprimenda tão forte, chamaria uma vez só de você. Às vezes com um olhar era o suficiente.
no mínimo, Senhor. E às vezes nem se usava essa expressão Senhor, mas mantinha-se sempre pai, mãe, pai, mãe. Meus irmãos e irmãs, quanto mais se afasta do modelo original, a única maneira de manter as práticas do modelo original é lembrando de como este projeto foi elaborado. Aqui na passagem, o versículo 5 tem essa palavra. Veja. Eu citei 4 coisas aqui. E depois da quarta, a primeira palavra é: lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos de seus lábios. Vós, descendentes de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Então, a honra bíblica ao nosso Deus e Pai se dá quando o seu povo se lembra de quem é o seu Pai. As 4 linhas que nós usamos aqui nos primeiros 4 versículos, a gratidão, o louvor, a alegria e a presença do Senhor, nós vamos voltar a elas mais ao final. Eu quero enfatizar a lembrança de quem era Deus para o povo dessa época com vocês, e vocês vão perceber. Quem escreveu esse salmo foi o rei Davi, não está aqui no cabeçalho, né? Mas está lá no texto de Crônicas, lá diz que foi ele que escreveu. E enquanto Davi escrevia este salmo, certamente estava escrevendo para os descendentes desses grandes nomes, que são Abraão, Isaque e Jacó. Vê só, versículo 5, lembrai-vos das maravilhas que fez, os grandes prodígios, está falando aos descendentes. O versículo 7, ele é o Senhor, é um novo apelo. A palavra Senhor quer dizer, ele é o Deus do pacto, ele tem um acordo com a sua palavra, ele tem um acordo com a sua própria pessoa, com a sua santidade. Ele é o nosso Deus, é uma característica de ele nos ama, ele é o nosso Deus. Os seus juízos permeiam toda a terra. Aí vem novamente uma palavra. Assim como vocês devem lembrar-se do Senhor, ele se lembra da aliança. Então, uma das maneiras de vivermos a honra devida ao Senhor, de praticarmos a honra devida ao nosso Deus e Pai, é lembrando-nos do Senhor como ele se lembra da sua aliança. Lembrando-nos que os seus maravilhosos feitos e os seus prodígios estão dentro da aliança. Na aliança, ele propôs fazer isso. Lembrar-se do Senhor como ele se lembra. E olha como ele se lembra, diz o versículo 8. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações. É aqui dentro dessas 1000 gerações que nós estamos. O versículo 9, da aliança que fez com Abraão, isso está em Gênesis capítulo 12, sai da tua terra, da tua parentela e tal, vai para a terra que eu te mostro, eu serei o vosso Deus, ou eu serei o seu Deus. Do juramento que fez a Isaque, isso está em Gênesis 26, que é quando ele reafirma o compromisso que fiz com o seu pai, e também confirmou a Jacó por decreto, diz aqui o texto no versículo 10, e a Israel por aliança perpétua. Isso está então no texto de Gênesis 28. Essas 3 coisas, a aliança que fez com Abraão, o juramento que fez a Isaque e a confirmação a Jacó por decreto, elas são
exemplos, ou é uma história contada novamente de algo que aconteceu e está registrado lá no livro de Gênesis. Uma das maneiras, então, de honrar ao Senhor, Deus e Pai, biblicamente, é trazendo à nossa memória, procurando a lembrança contínua do modelo original. No modelo original, Deus disse que conduziria o seu povo de uma maneira segura, levando-o ao destino final. Bom, e como é que foi essa grande viagem então? Aí o Salmo vai contar tudo isso. Eu não vou ler tudo isso porque são 45 versículos, mas se você quiser acompanhar aí nas Escrituras, você verá comigo pelo menos 4 momentos marcantes, a começar pelos seus líderes. Veja do versículo 16 em diante, talvez do 12 em diante, do 12 até o 15, nós temos uma ênfase no cuidado de Deus sobre a vida de Abraão. Do versículo 12 até o 15, diz que eles eram um número bem pequeno, andarilhos. Num primeiro momento era Abraão e Sara somente, vivendo entre as nações. E Abraão, em 2 ou 3 situações, inclusive cometeu pecados. Um deles foi chamar Sara de irmã diante do rei Abimeleque. Um rei que, uma vez que se Sara fosse só irmã de Abraão, então o rei poderia tomar essa mulher como sua. E ele o faz. E Deus vai em sonho até Abimeleque e diz: devolve a mulher ao profeta. Abraão é chamado de profeta nesse momento. Devolve a mulher ao seu marido, porque essa mulher tem marido. E Abimeleque, inclusive, chama Abraão, o corrige e diz: o que é que você faz? Por que se nos coloca em risco, dando uma evidência de que até um rei ímpio, Deus pode chegar àquele coração e convencê-lo dos seus pecados, dos seus erros. E é por isso que o texto diz que enquanto eles andavam de um reino para o outro, a ninguém permitiu que os oprimisse. Por amor deles, repreendeu a reis, dizendo: não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Isso está narrado tanto em Gênesis 12, quanto em Gênesis 23 a 7, que é essa passagem que eu lhes falei, quanto também em Gênesis 26. Então, foi assim que Deus agiu no período de Abraão. É isso que Davi está querendo dizer. Quando os nossos pais, a começar por Abraão, tiveram de viver sozinhos entre os povos, Deus estava lá. O seu cuidado estava lá. O seu amor estava lá. Aí vem os versículos 16, do 16 até o versículo 24. Agora é o tempo de José. Então, Davi começa a falar sobre como a terra estava, sobre a fome que veio à terra, sobre José ter sido vendido como escravo, a maneira como José foi humilhado dentro da sua casa. No entanto, o versículo 19 mostra que, mesmo em situações difíceis, mas ele estava sendo provado pela palavra de Deus. Ele foi preso. A passagem mostra o momento em que ele, da prisão, José, foi constituído logo depois mordomo da casa do rei. E tudo isso está mostrando a soberania de Deus em relação às situações difíceis do dia a dia. Era muito difícil explicar a história de José. Um inocente, ser vendido pelos irmãos, ser conduzido para a prisão, da prisão injusta, diga-se de passagem, de repente foi conduzido a uma situação de poder. Tudo isso parece não fazer sentido, mas o versículo 23 começa a mostrar o sentido. O 22 ainda,
ensinar a sabedoria, para a seu talante sujeitar os seus príncipes e aos seus anciãos ensinar a sabedoria. Aquilo que parece ser loucura aos homens do seu tempo, era para Deus sabedoria. Tanto é que o versículo 23 mostra que Israel entrou no Egito através de José. Enquanto Jacó peregrinava nas terras de Cã, Deus fez com que o povo de Jacó, levado ao Egito, tornasse-se poderoso, criasse gados, a ponto de, depois da morte de Faraó, aquele que sucedeu Faraó, em determinado momento disse: eu não conheço a José que trouxe esse povo, e nós não reconhecemos este povo como egípcio, e por causa disso, se está em terra dos egípcios, deve servir aos egípcios. Então, essa é a história de José. Só que veja só, do versículo 24 para frente, do versículo 25 em diante, então, nós começamos a entrar numa nova era, um novo tempo, que já não é mais o tempo de José. José já havia morrido. Começa a se falar agora de Moisés. Do versículo 25 até o versículo 43 é a história de Moisés. O versículo 25 fala disso que eu estava narrando. Mudou-lhes o coração para que odiassem ao seu povo e usassem de astúcia para com os seus servos. Versículo 26. Ele lhes enviou Moisés, o seu servo, e Arão, a quem escolhera. E quando começa a contar a história de Moisés, meus irmãos, falará de sinais e de maravilhas. Falará de braço estendido. E essa história começa com as pragas. Veja, do versículo 29 até o versículo 36, nós temos contadas aqui no Salmo 105, 7 pragas. Das 7 pragas que foram dirigidas ao povo do Egito. Quais são as 7 pragas que estão aqui? As águas em sangue, do versículo 29, as rãs em abundância, do versículo 30, as nuvens de moscas, do versículo 31, e piolhos em todo o país, do versículo 31, a saraivada de pedras, de chuvas e do fogo chamejante, do versículo 32, os gafanhotos e saltões sem conta, do versículo 34, falta aqui a peste dos animais, que é a 5ª praga, as úlceras, que é a 6ª praga, e as trevas, que é a 9ª praga. E então ainda tem do versículo 36 a última das pragas, que é a morte dos primogênitos. Então está contando a história de Deus através dos seus servos, cuidando de Abraão, operando na vida de José, levantando Moisés, tudo isso para que o povo recebesse o seu cuidado de pai. Isso é lembrança, isso é trazer à memória dos descendentes um Deus presente. Agora, vê uma característica aqui, a do versículo 38. Como é que Deus e como é que o povo reagiu a esta grande ação de Deus? Diz o versículo 38, alegrou-se o Egito quando eles saíram, porquanto lhe tinham infundido terror. Agora veja como é que Deus tratou do seu povo, do 39 para frente. Ele estendeu uma nuvem que lhes servisse de todo, e um fogo para os alumiar de noite. Veja o versículo 40. Pediram, e ele fez vir codornizes, e os saciou com pão do céu. Veja o 41. Fendeu a rocha, e dela brotaram águas, que correram qual torrente pelo deserto. Veja o versículo 42. Porque estava lembrado da sua santa palavra e de Abraão, seu servo. Então, estou defendendo uma ideia aqui,
que para honrar ao Senhor biblicamente, o nosso Deus e Pai, o caminho é o caminho da memória. O caminho é o do pensamento, é o do resgate, é o do retorno. Como é que isso foi elaborado no princípio? Quem é este Deus a quem eu devo honrar? Que a honra não é uma disposição minha, que a qualidade da honra a Ele não pode ser dimensionada a partir das minhas condições, mas é alguma coisa devida. Agora você vai perceber como é que Deus, depois de fazer tudo isso pelo seu povo, olha o versículo 43, como é que Deus agiu em meio a todos esses grandes movimentos históricos. 43, e conduziu com alegria o seu povo, e com canto jubiloso, ou com jubiloso canto, os seus escolhidos. Deus conduziu o seu povo, com todo o seu poder, com toda a sua graça, naquele prazer de Pai, que só Pai sabe e sente, o prazer nos seus filhos. E os seus filhos seguiram cantando e louvando ao Senhor. Isso no período de Moisés. Então nós já citamos Abraão, José e Moisés. E ainda resta um finalzinho maravilhoso, só em 2 versículos, mas um final precioso. Veja o versículo 44. Deu-lhes as terras das nações. Esse já é o período de Josué. Deu-lhes as terras das nações, e eles se apossaram do trabalho dos povos, para que lhe guardassem os preceitos e lhe observassem as leis. Aleluia! Depois de tudo que Deus fez, o resultado foi ingressar na terra e usufruir da provisão. Então vejam os primeiros conceitos teológicos disso. O Deus de poder, o poder de Deus, o agir de Deus, a extensão do poder de Deus para cuidar do seu povo. Lembrar-se do poder de Deus. Uma segunda ideia, lembrar-se da aliança. A palavra de Deus foi firmada de tal maneira que ela não pode invalidar-se. Então, lembrar que Deus fez aliança e jurou por si. E comprometeu-se consigo mesmo para com o seu cumprimento. Lembrar-se, entre outras coisas, da sua provisão. E nós já teríamos 3 conceitos teológicos suficientes para sermos um povo que, e agora eu volto aos primeiros versículos, um povo que louvasse, que fosse grato ao Senhor, um povo que louvasse ao Senhor, um povo que conhecesse a alegria no Senhor, e um povo que conhecesse a presença do Senhor. Se você voltar agora aos primeiros versículos, vejam como eles fazem sentido, depois de acompanhar comigo o Salmo 105 inteiro. A ação contínua de Deus no tempo de José, no tempo de Moisés, no tempo de Josué, começando por Abraão, deveria ser para o povo que ouviu essa mensagem pela primeira vez um motivo para pensar: eu honro ao Senhor? Nós temos honrado ao Senhor ou temos nos esquecido do Senhor? A palavra lembrai-vos não é somente um exercício intelectual. A palavra lembrai-vos é uma espécie de cancela ou que bloqueia a apostasia. Porque ao não lembrar-se do Senhor, se fosse perdido o conceito de lembrança do Senhor, dos grandes feitos do Senhor estarem na sua memória, se o povo perdesse a noção de quem Deus era,
abria-se a porta da apostasia. Era por isso, talvez, que a palavra de Deus registrou: quando tiveres de educar os seus filhos, inculca em seus corações. A palavra do Senhor precisa estar diante dos seus olhos, como se estivesse amarrada aos seus dedos, provavelmente ali uma noção importante, aos mandamentos do Senhor, a Torá. Ontem à noite nós tivemos um momento muito legal aqui na nossa igreja. Um momento para falar a jovens que estão ingressando na universidade. A nossa UMP trouxe um pastor muito competente, o reverendo Wellington Castanha, e ele falou a todos nós sobre essa situação e os perigos em relação a esse período universitário, né? Situações que são pressões externas e os pais que estiveram aqui certamente se preocuparam. Os nossos jovens e adolescentes escreveram uma pequena peça e fizeram aqui numa dramaturgia uma exposição dos riscos deste momento. E enquanto Wellington falava sobre todas essas coisas e procurando ensinar, né, aos pais e também aos filhos, ao final, alguns livros foram doados. E aí, livros foram entregues para pessoas, e ele disse: mas o melhor de todos, eu vou deixar para o final. É o livro do presbítero Solano Portela, nosso presbítero aqui, um conferencista internacional da mais alta recomendação. Um homem notável na terra, certamente. E então ele perguntou para mim, gentilmente: reverendo Sérgio, para quem eu dou esse livro? E eu disse, os que estavam ontem à noite lembram. O que eu disse? Ao que recitar os 10 mandamentos. E aí ele falou assim: pronto, o primeiro que recitar aos 10 mandamentos ganhará o livro. Irmãos, deixa eu falar, é uma questão séria, importantíssima isso, e eu espero que isso seja didaticamente útil. Não foi fácil, viu? E tivemos uma demora, inclusive, até se chegar aos 10 mandamentos. E nós estávamos só em crentes aqui dentro ontem à noite. E o livro é um dos melhores do mundo. Um dos melhores do mundo, o que estão ensinando aos nossos filhos. Mas na hora em que foi dito: olha, a questão é os 10 mandamentos. Quando eu falei isso, eu pensei, vai dar uma briga, eles vão pular todos lá em cima do homem do livro, porque todos sabem os 10 mandamentos. Mas demorou. Enfim, se chegou aos 10 mandamentos, o Caio recitou os 10 mandamentos aqui. Mas, meus irmãos, se eu pedisse agora, falemos juntos aqui quais são os 10 mandamentos. Na hora nós saberíamos se os seus mandamentos estão como que atados aos nossos dedos. Certamente, muitos recitariam de cor, tranquilamente, os 10 mandamentos, não é verdade? Mas talvez um ou outro não, né? Já pensou se esse um ou outro for você? Esse é o meu ponto aqui. Lembrar-se do Senhor e da sua aliança como Ele se lembra, é olhar para os seus mandamentos e falar: são mais doces do que o mel, eu amo esses mandamentos, essas instruções são a minha vida, eu vivo por essas instruções são as que me protegem, porque se você trabalhar primeiramente com os mandamentos, o primeiro é contra a idolatria, o primeiro é não ter outros deuses diante de nós. Logo a seguir, trata diretamente nas imagens. Imediatamente, em toda e qualquer cultura que aponte um outro Deus, que não seja o único nosso Deus, diante de quem nós devemos nos dobrar, não só nossos joelhos, mas nosso coração, nossa vida. O nome do Senhor não pode ser usado jurando e apontando como se Deus fosse um amiguinho nosso. Ele não é um amiguinho, como filhos não são amiguinhos dos seus pais.
Filhos são filhos dos seus pais e lhe devem honra. Muita honra, diga-se de passagem. A honra que o mandamento diz. Honra o teu pai e a tua mãe para que te vá bem os dias que você tem na terra. Lembrar-se dos mandamentos do Senhor é lembrar que o Senhor apontou para o descanso. Não é um dia só, como está lá. É uma era. O Senhor Jesus é o nosso dia de descanso. Lembrar que nós não podemos nem matar, nem furtar, não podemos adulterar, não podemos de maneira nenhuma dar falso testemunho dos nossos irmãos. Não podemos levantar falso testemunho. Não podemos, em hipótese alguma, cobiçar aquilo que o Senhor não nos deu, fazendo da inveja uma clara demonstração que não cremos na provisão de Deus. Olha, de uma quase brincadeira ontem à noite, eu quase perdi o sono. Porque onde é que estão os nossos mandamentos? Onde é que estão as instruções? Onde é que está a palavra de Deus? Onde é que está a palavra de Deus? Onde é que está a palavra do Pai? E quando eu falo isso entre nós, não pense mal dos jovens, não. Aos jovens, a nós, jovens, cabe pensar. A cada um de nós, jovens, que estava aqui ontem à noite e que não sabia dos 10 mandamentos, cabe sim pensar. Mas não pense mal dele antes de pensar em nós. Alguém de nós ganharia o livro ontem à noite? Pela experiência que temos? Porque a gente poderia dizer, eu não tenho 18 anos, eu não tenho 20 anos, eu tenho 30, eu tenho 40. Alguém de nós diria, pode me dar o livro aqui, porque eles estão aqui na ponta da minha língua? Talvez não. Talvez não. Por isso a palavra de Deus diz que a gente não deve julgar o outro. Aquele que também tem argueiro no seu olho, não pode olhar para o outro e falar, pecador! Porque quando você aponta um dedo para alguém, diz a sabedoria popular, você tem 3 ou 4 apontados contra você. O caminho é o da lembrança, meus irmãos. O verdadeiro temor se faz trazendo à memória quem é Deus, qual é o seu poder, o que é a sua aliança, o que é a sua provisão. Então, os primeiros 4 versículos nos ajudam e eu concluo com 4 aplicações. A primeira é, a verdadeira gratidão ao Senhor, ela se dá quando na invocação ao nome do Senhor, Pedro é que trata disso de uma maneira brilhante, ele diz assim, quando invocarem ao Senhor, o façam com temor. Vocês não estão falando com o homem, não. Estão falando com Deus. Quando invocarem ao Senhor, o façam com temor. Fazendo conhecidos entre os povos os seus feitos. Estou aplicando. Irmãos, não existe cristão amordaçado, meus irmãos. E a eloquência de um cristão ultrapassa inclusive a sua voz. Fazer conhecido entre os povos o poder de Deus, os seus grandes feitos, certamente não é só um testemunho verbal. Certamente é um testemunho completo. A maneira de fazer conhecido o conjunto de feitos do Senhor se dá na perseverança da fé, se dá no uso conforme Paulo escreveu aos Efésios, das Escrituras, na defesa da fé, fazendo apologética, usando o escudo, usando a espada, usando a couraça, se preparando, e com essas atitudes se mostra a confiança que temos no Senhor. Nós somos guerreiros obstinados, nós somos lutadores incansáveis, nós somos maratonistas que chegarão ao final. Mas nós não podemos ignorar a guerra, nós não podemos ignorar a carreira,
Nós não podemos achar que vamos chegar a este final numa carona, como se não fôssemos ser provados continuamente. Então, a gratidão ao Senhor, num primeiro momento, ela se dá assim. A gratidão ao Senhor se dá num testemunho completo, através das nossas demonstrações de como somos cristãos. O versículo 2 ensina a um tipo de louvor que parece que estava na igreja primitiva. A palavra de Deus nos diz que quando a igreja foi fundada, ela perseverava na doutrina dos apóstolos, ela tomava as suas refeições de maneira singela dentro das casas, e eles louvavam a Deus, diz o texto. Eles louvavam a Deus. Irmãos, o conceito de louvor passa pelo canto. Às vezes esse versículo é usado indevidamente por algumas linhas teológicas atuais, quando insistem que o louvor é só através do uso de salmos, por exemplo. Tem que se lembrar de uma coisa. Tem que se lembrar que nesse período, nessa construção, até aqui, só havia salmos. Então, não pode se usar de maneira anacrônica esse texto, como se aqui estivesse a ordem para todos os tempos. Aqui, o conceito de salmo é muito forte, porque inclusive todo o livro de salmos é um conjunto de música. Então, a ênfase é por isso. Só que a ideia de cantar ao Senhor é uma ideia de mostrar ao Senhor, de cantar ao Senhor o que se conhece dele. Então nós temos a gratidão ao Senhor, o louvor ao Senhor pelo que nos lembramos dele, pelo que conhecemos dele. A terceira ideia é a da alegria no Senhor. E a palavra mais adequada é gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Quando Paulo falou que quando o Espírito Santo tomou a igreja e lhe capacitou a fazer o trabalho que ela tinha para fazer no mundo, uma das características do fruto do Espírito é a alegria. Aquela bem-aventurança interna, aquela consciência da bem-aventurança, aquela consciência de que a obra está sendo feita, de que o vitorioso Senhor está conduzindo perfeitamente o seu plano, e nós estamos dentro do seu plano. Todas as proteções estão ativas para o povo que está dentro dos planos dele. Todas as coisas relacionadas à sua vida já estão elaboradas para aqueles que estão dentro da comitiva do Senhor. Então a alegria de termos um comandante que nos conduz para o caminho certo, que nos guarda dos tropeços, que coloca alguém do nosso lado para dar a mão quando nós caímos, deveria gerar neste povo a alegria. E quando em algum momento essa alegria fosse embora, a palavra de Deus ainda nos ensina que nós deveríamos orar ao Senhor pedindo que Ele restituísse em nós a alegria da salvação. Ah, meus irmãos. E por último, no versículo 4, a ênfase de buscar a presença do Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder. Buscai perpetuamente a sua presença. Agora, deixa eu lhe falar uma coisa altamente teológica. Quando Davi escreveu isso, aproximadamente 1000 anos antes de Cristo, ensinava o povo a ir ao templo, frequentar as festas, porque ali se manifestava a presença do Senhor. O texto do Salmo 105 mostra que a presença do Senhor, lá no período de Moisés, era com a coluna de fogo ou com a nuvem de glória. A presença do Senhor sempre foi apontada pelos profetas, como dizendo, Deus age
Deus está presente, Deus está operando. Mas a presença do Senhor manifestou-se naquele dia em que os anjos chegaram aos pastores e disseram: Ide a Belém, essa noite vos nasceu o Messias, o Senhor. O melhor sentido de Deus no tabernáculo, de Deus presente, do Deus diante dos olhos do seu povo, foi quando aquele menino nasceu. O menino prometido desde os tempos de Isaías, o Messias prometido de Isaías chegou. Foi reconhecido por aqueles que o visitaram, foi honrado de maneira extremamente distinta. Aos 12 anos ensinava os doutores, aos 33 disse: batiza. João não queria batizar, porque disse: eu não sou digno, Senhor, de me aproximar de ti. Ele disse: batiza. E então no comissionamento, no batismo de Jesus, a autoridade na palavra do Pai: este é o meu filho amado, ouçam a ele, lembrem-se, ele é o meu filho amado, ouçam a ele. É esse mesmo homem que no barco, quando diz para Pedro: joga a rede deste lado, e Pedro diz: não vou pescar aqui porque eu já tenho pescado e não tem peixe nesse rio. Jesus diz: joga a rede nesse lado. E Pedro diz: olha, Senhor, sob a tua palavra eu lançarei então a rede. E quando lança a rede e os peixes vêm cheios, a rede vem cheia de peixes, a reação de Pedro é: retira-te de mim, Senhor, eu sou um pecador. Eu quero dizer que a presença do Senhor é a pessoa de Jesus Cristo. Eu estarei convosco todos os dias, disse Jesus, até que se consume o século. Eu estarei convosco em todas as situações, disse Jesus, até que se consume o século. Irmãos, como poderíamos honrar ao nosso Deus e Pai, não nos lembrando do seu poder, não nos lembrando da sua aliança, não nos lembrando da sua provisão, e pior de tudo, não contemplando a graça e o poder de Deus na pessoa de Jesus Cristo, o nosso Redentor, aquele que venceu a morte, para que juntos pudéssemos, como diz o autor aos Hebreus, não desfalecer na nossa caminhada. Tem um jeito de honrar ao nosso Deus e Pai. Passa pela consciência de quem Ele é, do temor em relação a quem Ele é. Por isso, meus irmãos, eu volto à introdução do início. Não é fácil ser pai nos dias atuais, quando dentro das casas se assemelha a um grupo de amigos. Mas aos cristãos é fácil ser pai. Aos cristãos é fácil ser mãe. Aos cristãos é fácil ser filho, porque nós recorremos à palavra. E a despeito de toda e qualquer força externa, a nossa maior força sempre foi a palavra. Por isso nós vamos continuar a nos posicionar diante do mundo e das culturas, das decisões políticos, sociais. Nós vamos continuar como um povo que se lembra da aliança, vamos continuar a defender a família tradicional. Vamos continuar a dizer que os filhos precisam honrar os seus pais. E que ao honrar aos seus pais, eles terão vida longa. Vamos continuar a insistir que o pai não pode ser uma composição numérica em todos os sentidos dentro da família. O pai é um pai porque ele é o sacerdote dentro da sua casa. Precisa liderar sua esposa e seus filhos no caminho do Senhor. E por isso pais cristãos são os únicos que têm condição
de se levantarem para uma educação bíblica familiar que honre ao Senhor. E as mães precisam compreender e andar debaixo da missão dos seus maridos, junto com os seus maridos, por amor a Deus, não por amor dos seus filhos primeiro, por amor a Deus primeiro. E no quanto elas amam a Deus, elas andarão debaixo da missão que seu marido tem. E seus filhos caminharão seguros. Não há outra instituição que consiga honrar mais a Deus do que uma família genuinamente cristã. Que o Senhor lhe dê graça nisso, nos dê graça nisso, nos faça voltar com nossa memória aos princípios e nos dê energia para nos posicionarmos diante das enormes agressões a essa instituição. Você precisará dessa energia. Só Deus pode dar. Sempre será a nossa oração. Oremos. Santo e eterno Deus, a honra bíblica a Ti, Senhor, como nosso Pai, está ensinada nas Escrituras. Precisamos da Tua Escritura. Ela é a Tua voz. Nossos ouvidos, Senhor, abre. Nosso coração, abre. Nossa mente, abre, Senhor. Permita o poder do Teu Santo Espírito fazendo-nos novos dentro da nossa casa. Permita-nos. Permita-nos a força comum dentro das nossas casas, para que não nos encontremos divididos dentro das nossas casas. Pai pensando uma coisa, mãe pensando outra coisa e filhos pensando ainda outras coisas. Permita-nos que seja encontrado dentro das nossas casas a lembrança do Senhor, como o Senhor se lembra da sua aliança. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.